Sabe aquela sensação de que já viu uma cena de filme em outro lugar? Ou que uma música lembra muito outra? Pois é. A gente vai mergulhar numa ideia que é fascinante. Nenhuma história, filme ou música, nada disso nasce do vácuo. Pelo contrário, cada obra de arte, na verdade, faz parte de um diálogo, uma conversa imensa que atravessa o tempo. É como se todos os criadores, do passado e do presente, estivessem batendo um papo através das suas criações. E olha só, essa ideia não é nova, não. Tem uma frase bem antiga que captura a essência disso perfeitamente. Não há nada de novo debaixo do sol. O que isso quer dizer? Que criar não é bem inventar algo do zero absoluto. É muito mais sobre pegar peças que já existem e recombinar, reinventar, responder ao que já foi dito antes. É um processo de transformação que não para nunca. E o mais legal é que essa conversa está por toda a parte, provando que os textos, olha, nunca estão sozinhos. A gente vê isso nas séries que maratona, na arte clássica, em tudo. Bora ver uns exemplos para entender como isso funciona na prática. Vamos pegar La Casa de Papel. Todo mundo lembra das máscaras de Salvador Dalí, certo? Aquilo não foi uma escolha aleatória, de jeito nenhum. Ao usar o rosto de Dalí, a série conecta o plano deles, que é totalmente caótico, com a arte surrealista, que é toda sobre quebrar normalidade. É a série conversando com a história da arte, um texto dialogando com o outro, na cara dura. Ou então, Shrek. Shrek é um exemplo simplesmente genial disso. Pensa bem, o filme é uma imensa paródia dos contos de fadas que a gente ouvia quando era criança. A princesa não precisa ser salva, ela é uma ogra. O dragão, na verdade, é uma fêmea super carente. O filme pega tudo que a gente esperava de uma história de princesa e vira de cabeça para baixo. É uma brincadeira genial com as histórias que já moram na nossa cabeça. E a Mona Lisa, gente, a Mona Lisa é talvez a imagem mais zoada, mais parodiada da história. A gente já viu ela de máscara de proteção, com rosto de celebridades, fazendo biquinho para selfie, tudo que é tipo de meme. Cada uma dessas novas versões cria um diálogo diferente, um novo papo com a pintura original do Leonardo da Vinci. É a prova de que essa conversa atravessa séculos. Ok, então, a série, o filme, o meme, todos esses exemplos que a gente viu estão ligados por um mesmo fenômeno. Chegou a hora de dar o nome técnico, o nome formal para essa conversa entre as obras. O nome disso é intertextualidade. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. É basicamente o diálogo que rola quando um texto faz referência a outro que já existe. E aqui vem um ponto-chave. Quando a gente fala texto, não é só palavra escrita, não. Pense em texto como qualquer forma de comunicação. Um livro é um texto, claro, mas um filme também é, uma pintura, uma música, até um meme. Tudo isso é texto. Beleza, e essa conversa entre textos pode acontecer de jeitos bem diferentes. Vamos dar uma olhada num kit de ferramentas rápido com os principais tipos de intertextualidade que a gente mais encontra por ali. E aqui a gente tem dois tipos que são clássicos, paráfrase e paródia. A diferença é fundamental. Pensa assim, a paráfrase é tipo um fã do texto original. Ela reafirma a ideia, diz a mesma coisa com outras palavras, mantendo o sentido. Já a paródia é o brincalhão. Ela pega a forma do texto original, mas subverte o sentido, vira tudo de ponta cabeça, geralmente para fazer uma crítica ou uma piada. Olha que exemplo lindo da literatura brasileira para a gente entender a paráfrase. Gonçalves Dias, lá no século XIX, escreveu a famosa Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Pura saudade do Brasil. Muitos anos depois, Carlos Drummond de Andrade, em um poema dele, usa esses mesmos versos. Ai terra que tem palmeiras, onde canta sabiá. Ele não está zoando. Ele está retomando aquele sentimento, aquela nostalgia. Isso é uma paráfrase. É uma homenagem, uma reafirmação. Agora, a paródia. A paródia é o oposto. Lembra do Whindersson Nunes? Ele é mestre nisso. Ele pegou a melodia, a estrutura daquela música famosa Namorar Pra Quê? E transformou em Dieta Pra Quê? A estrutura é a mesma, a gente reconhece na hora, mas o sentido mudou completamente. Virou uma piada sobre como é difícil fazer dieta. Isso é paródia pura. E tem também a forma mais direta de todas, a mais explícita, a citação. Aqui não tem segredo, é quando um texto pega um trecho de outro exatamente como ele é, palavra por palavra. É o famoso copia e cola, como essa frase clássica do filósofo René Descartes. Penso, logo existo. Mas aqui, muita atenção. Tem uma regra de ouro. Para a citação ser um diálogo honesto e não virar roubo, é obrigatório dar o crédito.
colocar aspas, dizer quem foi que falou. Sem isso, a citação vira plágio, que é uma coisa muito séria. É o que separa a conversa do crime intelectual. E saber fazer isso é essencial, né, para a vida acadêmica, para o trabalho, para tudo. Agora vamos para um tipo mais sutil, mais misterioso, a alusão. Diferente da citação, que escancara a fonte, a alusão é tipo uma piscadinha, uma referência indireta. Se alguém fala, cuidado, isso aí é um presente de grego, essa pessoa não vai te explicar a origem da frase. Ela espera que a referência seja pega no ar. E qual é a história por trás? A do cavalo de Troia, claro. Aquele presente gigante que, na verdade, era uma baita armadilha. Para entender a alusão, então, é preciso ter esse conhecimento de mundo, essa bagagem cultural. É isso que torna a alusão tão legal. Ela enriquece a conversa, mas ela conta com o repertório de quem está ouvindo para funcionar. Tá, legal. Mas e daí? Por que a gente está falando sobre tudo isso? Bom, além de deixar a gente mais afiado para sacar as referências em filmes, músicas e memes, essa habilidade é cobrada. E cobrada para valer numa das provas mais importantes que existem no Brasil. Exatamente. O Enem testa essa habilidade. Na matriz de referência da prova, está lá escrito com todas as letras na competência 7, habilidade 22. É preciso saber relacionar informações de textos diferentes. Ou seja, identificar essas conversas. Não é só uma curiosidade, é uma competência que vale ponto. Então, como a gente se prepara para isso? Uma dica de ouro é pensar em 2 grandes grupos. Primeiro, a intertextualidade explícita. Essa é mais fácil, a que está na cara, sabe? Tipo uma citação que já vem com o nome do autor e tudo. O esforço para sacar é baixo. Do outro lado, tem a implícita. Essa sim exige mais da gente. É a alusão, a paródia. A gente precisa do nosso repertório, do nosso conhecimento de mundo para pescar a referência. E olha só um exemplo real de como isso cai no Enem. Essa questão de 2014 mostra uma charge com um trânsito super caótico. A legenda diz: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. O pulo do gato está no desenho. O estilo, a composição, tudo imita uma pintura famosíssima, a Guernica, do Picasso, que é sobre os horrores da guerra. Para entender a crítica da charge, que o trânsito é tão caótico quanto uma guerra, era preciso sacar essa paródia, essa conversa com a obra do Picasso. Depois de tudo isso, o convite é para a gente começar a enxergar essas conexões em todo lugar. A intertextualidade não é um bicho de 7 cabeças que só mora nos livros ou nas provas. Ela está na cultura pop, na propaganda da TV, nos memes que a gente manda todo dia no WhatsApp. No fundo, a grande sacada é esta. Novos significados nascem o tempo todo desse diálogo entre o antigo e o novo. A intertextualidade é, na verdade, o motor que move a cultura para frente. É como a gente se reinventa olhando para o que já foi feito para poder criar o que ainda está por vir. Cada referência, cada piada adiciona uma camada nova nessa conversa gigantesca que nunca, nunca acaba. E para fechar, fica uma pergunta. Pensa aí, aquele filme que marcou, aquela série, aquela música que não sai da cabeça. Que conversas esses textos estão tendo? Com quem eles estão dialogando? Ficar de olho nessas conexões é um jeito totalmente novo e muito mais rico de consumir arte e de entender o mundo à nossa volta.